Fala turma, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jornal do Forex, dia 7 de novembro. Vamos para o nosso bate-papo semanal aqui do que esperado no mercado, para a gente se preparar para a semana. Vocês acompanham aí um pouco da minha análise, a forma como eu olho aqui os ativos, perfeito? Não esqueçam de deixar seu like, inscrever no canal e bora lá falar aqui do que esperar para a semana, começando aqui pelo EURUSD. Antes de a gente começar também, não esqueça de olhar na descrição do vídeo. Quem quiser aí mais informações de como usar a plataforma que eu divulgo bastante aqui no canal, a Xstation 5, o link na descrição do vídeo. E também vou deixar um tutorial atualizado para quem ainda tem dúvida como utilizar. Bora lá! EURUSD, começando a nossa análise, gráfico diário continuando o seu movimento, né, testando a linha de tendência, faz aquela ruptura e faz um movimento de pullback em relação. Ele falei semana passada, né? Bateu na região que era para bater e faz um movimento de queda. Aonde? Impulsionado por essa mudança de característica do preço aqui e aqui, os dois potenciais, né? Que teve a mudança, confirmação na quebra da linha de tendência no gráfico diário. E o que estava falando na semana passada é: vamos ficar espertos nos movimentos, esperar um real gatilho, porque aqui a gente tem efeito Trump, tem efeito taxa de juros, que mais? Agora a gente tem encontro aí dos camaradas aí mundiais, né? Enfim, cada fala que a gente tem de algum desses camaradas aí que conduzem a economia, dá uma bagunçada. E deu uma bagunçada no euro também. Olha só, o euro, ele deu aquela batida forte. Aqui foi taxa de juros e também foi efeito Trump, falei semana passada, para o possível retorno, né? Ou seja, movimento de impulsão para capturar, mas não veio. A impulsão seguiu aqui no gráfico diário e se ir para o gráfico de H4 e também, ó, essas regiões não foram testadas ainda, deixou esse movimento impulsivo na H4, já deu uma filtrada, alguns movimentos depois vão para o H1, mas não deu aqui em toda essa semana que passou. O movimento, aqui, deixa eu desenhar aqui, ó, o movimento, ele faz o efeito Trump e ele faz uma engatilhada e agora está começando a acumular essa região aqui, tá? Depois de fazendo topos e fundos ascendentes, renova fundo, só que cada vez que ele renova fundo, ó, rompe estrutura, ele não está voltando, não está fazendo a volta. Então agora ele está fazendo agora uma possível, vamos dizer assim, né, uma bela de uma acumulação da venda, ou o pessoal sai em disposição, mas aqui já está começando a aglomerar os candles, uma possível lateralização. Daqui, ou a gente vê a continuidade para o diário de um drop, base drop, né? Então a gente vai cravar a base, ou então aqui vai ser o possível movimento de voltar para capturar dinheiro nessa região. Então, o que esperar para o EURUSD? Nesse momento, um gatilho para compra, porque a venda vai acontecer só aqui e ela vai acontecer lá no final do mês, provavelmente, se o preço retornar aqui. Vendas, tá difícil pegar vendas, embora a gente tenha aqui, ó, alguns sinais, ó, eu tenho um gap de H4 nessa região, eu vou marcar ele é forte, mas essa base que ele fez esse drop, base drop, quando ele sempre essa base aqui, esse drop, também ele é chamado, tá, de Fair Value Order Block. O pessoal gosta de chamar isso aqui também, porque é um movimento de impulsão na queda, gera a intenção com impulsão, ou seja, fez a base e gerou um outro candle de impulsão aqui, um candle expressivo de queda e deixa um gap. Então aqui é um bom ponto de retomar para pensar em venda no primeiro teste na venda, ou se ele retornar para cá, tá? Então vou marcar esses dois pontos aqui, que é uma boa rajada para venda, ou então lá em cima, quando ele for fechar esse gap, ele está no vazio aqui porque ele está refinado no H1, ó. Vamos refinar aqui para o H1, tá aqui refinado no H1, tá vendo? Por isso que ele parece no vazio, mas ele não tá no vazio não, ele tá no H1. E no H1 tá bem bonito também, ó. Quebra fundo, com interesse, ó, olha o candle que quebrou ele. Vamos ver se a minha lupa tá funcionando aqui, turma. Tá funcionando, né? Ó, então nessa região aqui, o quebra fundo, nessa região, com interesse, ó, com interesse, deixa um gap. Esse gap que tá aparecendo aqui, provavelmente ele tá lá em M5 ou no máximo M15, tá? Tem um fair value aqui, mas isso é pra galera do day trade. Mas se não, ó, o mercado agora começa a acumular, então ele vai voltar para cá. Então aqui é uma região de base, que eu gosto de chamar de base, né? É uma estrutura do supply demand, mas formou aqui, nessa região aqui, formou uma base interessante com um belo de um candle de impulsão. Então tá bem propício para ser aqui, pensar em venda com o stop fora da região, né? Então você fala assim, ó, venda no teste, né? Nessa região, venda com teste, com um desenho melhorzinho assim, ó. Se ele vier nessa região, é um gatilho para venda, com o stop loss refinado aqui, ou então mais conservador lá fora, né? O problema é que quando a gente afasta muito o stop, quando a gente projeta o alvo, né, de saída, veja como é que fica a relação aqui, né? Fica mais favorável quando a gente refina o stop. Vai fazer
fazer mais tentativas? Vai tomar stop? Vai, mas quando acertar a operação tem que esticar ela no mínimo 3/1, 1/3, tá? Quando é que vai aparecer a reversão pelo EURUSD? Vou dar um zoom aqui na tela bem grandão, que agora estou no H1. Tem que começar no tempo menor, tá? Se não aparecer no tempo menor, não vai acontecer. Vamos ver se está aparecendo. A gente tem aqui um topo e um fundo. Ele crava aqui, faz o movimento e rompe. Ele retorna, que aqui também seria um fair value, seria uma base, o drop base. Ele testa e já cai, só que ele faz um fundo mais alto, ó. Não continua. Então, bacana. Então, aqui foi só uma captura e foi rejeitado. E ele volta a testar topo nessa região, mas não rompe, ó. Danado ele não rompe, ó. Tá bem na linha. E volta para cá. O lado bom é que ele está fazendo um triângulo ascendente, tá? No triângulo ascendente, a tendência do rompimento do triângulo ascendente é ele romper para cima. Então, ele faz aqui a tentativa, captura aqui a mitigação. Ele tenta aqui de novo, ele volta de novo para uma mitigação agora aqui na parte de cima, tá? Então, para a gente acreditar na compra, a gente tem que ver a superação dessa linha que eu vou deixar marcada aqui. Não está conseguindo. Então, o H1 tem que aparecer no tempo gráfico menor. Se no tempo gráfico menor ainda não virou para cima, não tem jeito, tá? Tem que esperar. Aí depois olha lá, projeto alvo lá no H4, até mesmo no diário. A gente tem que ver o preço, ele rompendo, que agora vai dar uma região muito forte, né? De suporte, de resistência nessa região. Então ele vai romper, provavelmente ele vai acabar mitigando bem na região de rompimento e ele volta lá para cima depois, tá? Então é aqui, uma dessas regiões que vai aparecer a compra depois, ó. Aqui ou aqui. E ele dá um sinal nessa região, pode ser que seja um bom gatilho para compra no H1. Então, a EURUSD tem que esperar virar a tendência para pensar em compras, tá? Vamos para o USD/JPY, ver o que estamos. Eu gosto de fazer esse contrassenso, né? O EURUSD e depois o USD/JPY. Depois a gente volta lá para o GBP, porque é uma moeda teoricamente de polaridade inversa, né? Tendência inversa. O gráfico não fica invertido, mas a gente está vendo aqui o dólar frente, né, ao JPY, o iene no caso, né? Então a gente vê agora uma moeda forte desse lado, tá? Que é o que está acontecendo, né? Movimento de impulsão para cima, preço ascendente, USD forte, não é à toa, efeito Trump também, então tá valorizando aqui e o iene se desvalorizando. E a gente vê, ó, pelo gráfico diário, tava custando para testar essa região, né? Ele pode querer testar os máximos, tá? Não era o que esperava. Eu esperava fazer isso aqui, capturar o dinheiro nessa região de base aqui. Não, fez o drop, caiu. Ele volta mitigando. Olha como uma correção aqui, ó. Isso aqui levou quanto tempo para acontecer? Esse dropzão aqui. Foi até esse fundo aqui, ó. Esse fundo aqui. Foram 26 dias, tá? E para subir, tá levando 2 meses e 1 dia, tá? Tá levando o dobro do tempo. Ou seja, o desejo, né? A intenção foi forte para a queda, deu uma virada, reverteu e agora está corrigindo devagar. Quando ele vai fazendo assim, topo e fundo, é uma correção lenta do movimento. Para quê? Para eles se acomodarem, pegar combustível nas regiões. Aqui foi uma região onde aconteceu o efeito Trump, ó, já estava marcado há muito tempo aqui, tá? 2 meses que eu já marquei essa região. E agora, o pessoal fica de olho então nessa região, possível região para venda. Se ele não romper, a estrutura fizer uma virada, né? Esse movimento de virada aqui, deixando um short, vir buscar um POI numa região aqui, ele vai continuar. Se não, ele vai continuar nessa mitigação lenta, correção lenta, infinita, até buscar o topo, que é o que pode acontecer. E não só o topo, tá? Eu vou marcar agora esse fair value que tem aqui, que é o que vai chamar mais a atenção do gráfico diário. Esse aqui pode ser a última parada, a última tentativa da venda, e aí buscar uma venda boa, bem pro longo prazo, carregar depois, né, toda essa correção. Seria o último ponto, tá? Ó, seria também um sonho também, né, ver o USD/JPY renovando máxima novamente, né? Mas a gente nunca pode duvidar, cara. Isso aí vai, de certa forma, prejudicar muito a moeda do iene. E eles vão ter que rever até as políticas para aumentar a taxa de juros, né? Mas, por outro lado, eu já tinha feito esse estudo antes, a gente tem aqui o USD/JPY pelo gráfico H1. Olha o que ele está fazendo. Ele já fez aqui a mudança. Ó, topo ascendente, capturou, topo ascendente, fundo, topo. E aí ele corrige, perde o fundo anterior. É um fundo válido? É um fundo válido. De acumulação, né, de fundos nivelados. Vamos dar um zoom para vocês aqui. Espero que saia aí. Deixa eu ver se está saindo aqui. Eu acho que está saindo. Tá? Então a gente tem aqui mudança de característica no H1. Lembrando que eu estou fazendo análise no H1 em cima. E perde fundo, renova perdendo, né, com impulsão, ó, com intenção. Ó. Rompe o fundo com intenção e deixa um gap aqui. Faz uma base e renova o fundo, faz o rompimento.
perde um outro fundo aqui também com tensão. Tensão é candles fortes, candles de corpo expressivo, deixando gap, deixando vazio, deixando vácuo. Então, esse vácuo aqui que foi deixado já foi preenchido aqui, o mercado está aberto, faz uma tentativa de perder fundo e já retorna. Então, a gente pode depois ir para o M5, M15. Será que vai dar uma reversão para aparecer o sinal para venda? Pode ser que dê, mas o ponto de interesse está aqui. Então a gente tem pontos de interesse nessa região aqui, pontos de interesse agora nessa região aqui. O preço vai fazer o quê? Fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso aqui. Aqui uma boa região para pensar em venda. Ah, mas eu tomei, coloco stop loss aqui ou stop loss aqui em cima nessa região do gap. Pode ser também. Tomou o stop, o preço pode continuar retornando, ele pode fazer esse movimento altista e vir buscar essa região aqui, que também é a região de último topo, né? Topo, fundo, ele rompe, faz o movimento de queda, faz o movimento de reversão até um outro ponto de interesse, que é esse aqui, tá? Então, regiões para venda aqui, aqui e aqui. Dá para vender agora nessa região? Vender? Não, né? Agora já caiu, já perdeu tudo. Eu estou vendo que eu tenho uma mudança de característica do preço fazendo um drop, fazendo uma base. Então, ele tende a voltar a correção lenta para alguma das regiões, para depois cair de novo, certo? Então, arriscar um trade na venda agora. Onde eu posso arriscar um trade na compra? Cara, na compra só se ele chegar aqui embaixo. Só se ele fizer essa parte aqui, ó, perdeu... Não voltou? Não voltou. Ele fez o drop, voltou, subiu, ficou lateralizando e caiu até aqui embaixo. Porque aqui eu tenho uma região de interesse. Eu vou tirar o zoom aqui para vocês verem. Ó, essa região está marcada até aqui em verde. Ó. Essa regiãozinha aqui é onde vai dar a reversão do preço, mas também vai servir como resistência. Então, aqui foi o boss, foi a mudança e o preço mitiga. Mitiga até onde? No mínimo 50% ou 61,8 de FIBO. Então, ele vai ter regiões de interesse, eu tenho aqui e aqui. Tá vendo? Tem um verde, 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 verde. Tudo isso aqui é um gap, pode ser um gap isso aqui. Então, por isso, posso chegar até aqui. Vou marcar ele também, que aí vamos ver se lá no H1, no diário, se é um gap ou não, tá? Vou marcar amarelinho assim, ó. Como é que eu sei que é um gap? Porque uma sequência de candles verdes e que não teve muito pavio. Eu acho que eu já tinha desenhado, tava aqui, né? Eu já tinha desenhado ele, já tava aqui. Ó. Pra tu ver como a gente não enxerga, a gente fica cego às vezes, tá? Tá aqui, ó, o amarelinho do gráfico diário. Esse cara aqui é um gapzão, ó. É um gap que vai pra cá e vai pra cá, tá vendo? Então, não tô vendo coisa não, é isso aí mesmo. Então, tem duas regiões, ou um order block aqui embaixo, no diário, então o preço voltar e testar. Mas o diário tá bonito, né? Topo fundo, topo fundo, topo fundo. E tem que perder esse fundo ou esse fundão aqui para mudar a característica para cair. Então, pode ser que ele só tá capturando para subir mesmo, tá? Tendência forte que é de alta. Então, quem está pensando em se posicionar, espera o gatilho, tá? Dá para testar a vendinha no topo pelo H1 ou esperar que ele chegar perto da máxima histórica. Mas isso vai levar tempo, vai ser no final do mês, tá? Provavelmente lá no final do mês. Se ele fizer isso, ele vai estar dando continuidade aqui, ó, nesse canal, ó. Vamos puxar uma linha de tendência e eu posso até ter um canal assim, uma cunha ascendente, forçando a barra aqui, mas o que está muito evidente aqui é essa linha de tendência aqui no SDJPY. O que a gente precisa ver? Se ele perde, ó, a linha de tendência e ele faz um recuo no diário, ó, nessa região, a gente tem isso aqui. Aí vai ser bonito. Então ele perde essa linha, perde até um desses fundos válidos aqui. Quando ele fizer a mitigação, correção lenta para esse order block de topo e que foi engolfado, a gente tem uma venda aqui e vai ser bonito. Aí a gente tem uma venda forte. O que pode acontecer para acontecer essa venda? Ó, o iene começar a subir, o dólar começar a subir muito e o pessoal do Japão vir lá, o Bacen deles lá, atuar forte e aí vai vir uma pancada para baixo, que nem aconteceu aqui, ó. Chegou perto de topo, começou a vir pancadaria, o pessoal começou a derrubar o dólar, tá? Ficar esperto pro SDJPY. Ali para a gente vê também, dando sequência aqui, que aparece no GBP-USD que não está no mesmo cenário do euro. Ah, o GBP faz o mesmo movimento do euro? Não, não faz não, tá? Ele está fazendo um pouco atrasado, porque ele perdeu a linha de tendência no diário e depois do efeito Trump aqui acumulou, fez um drop também e ele tá caindo sem chão, não formou fundo ainda, tá? Não formou fundo, não tem como formar fundo. Para ele formar fundo, tem que fazer um candle verde e esse candle verde tem que ser rompido, não aconteceu. Então, a Libra tá sofrendo bastante aqui, tá? Pelo diário, não temos sinais, pelo diário, perdão, a gente tem o preço, vamos ver se tem algum suporte aqui nessa região. Tá testando suporte, mas vai ter um suporte forte só aqui embaixo, ó, no início do movimento. Ó. É aqui que vai ser um ponto
bem forte interesse para parar esse movimento de queda do GBP, pode cair até essa regiãozinha aqui, ó, 1.23, 1.24. E não é difícil não, ó, tá fazendo drop forte. Se ele capturar aqui, vamos olhar se isso aqui é uma região para capturar no H1, H4, e ele já faz a pancadaria aqui, ó. Tá vindo aqui, ó, tá caindo, tá caindo, tá caindo. Para ele dar esse toquinho aqui nessa região, é molezinha pro GBP. E aí quando ele aparecer aqui, vai ser uma boa região para comprar Libra, tá? Comprar Libra aqui, bem pesadinho, dá para comprar top loss aqui embaixo e apostar, porque a gente tem várias regiões, ó, que não foram testadas, várias regiões que não foram testadas. Então o preço vai voltar rápido lá para cima, tá? Vamos olhar se isso aí aparece no H1 ou no H4. Vamos começar, ó, para trocar tempo gráfico aqui na Xstation 5, então eu mostro para cá para vocês verem, tá? Mas às vezes eu tô aqui no teclado, só colocar setinha para cima que a gente já troca o tempo gráfico, tá? Mas eu gosto de ir até o mouse tá lá em cima para vocês verem que eu tô trocando o tempo gráfico. Mas quando eu tô analisando sozinho, eu fico usando todos os atalhos. A gente tem aqui só essa região de base aqui, desse dropzão. Ele pega o bagulho aqui, ele pega um drop, faz uma base, faz outro drop, faz. Agora ele marca um fundo. Se ele rompe depois dessa máxima, tá confirmado o fundo, tá? Do ativo. E ele volta para cá. Aqui pode ser o único gatilho que a gente tem inicial para venda. De risco, tá? Por que de risco? Porque o movimento tá forte. O movimento tá forte. E ele deixou poucos espaços de querer voltar lá para capturar um dinheirinho, sabe? Deixou aqui nessa região, no H1, tá? Deixou aqui também, deixou e não foi testado. Então, poderia ser também uma boa região. Todas essas paradinhas do preço, quando não tem fair value, order block, são as regiões de interesse para pensar em uma entrada. A favor, né? A favor do que? Se o preço está caindo, ele volta para cá. A favor é fazer vendas aqui, vendas aqui. Mas para ele subir, como eu sempre digo, né? Para ele subir até lá, ele tem que subir, né? E para subir, a gente tem que comprar. Então, para comprar no H4 ou no H1, eu tenho que ver uma intenção candle forte, assim, rompendo, 2 engolfo ou 3, deixando um FVG, né, que é um gap, no vazio. Depois ele volta para capturar ele e dando continuidade na alta. Então aqui, por exemplo, não apareceu nada ainda na compra. Então eu tenho que ficar monitorando o H1, igual lá eu disse lá no euro. Quando é que vai acontecer a virada para compra? Se o preço romper, esse fundo ele rompeu para fazer o boss para baixo, então ele tem que romper no mínimo este topo aqui, certo? Então ele rompendo, vou marcar só de cima, ficar de olho só nas reversões. O preço volta a mitigar até aqui em cima, vai dar uma venda de risco, mas cuidado, né? No mesmo tempo que ele rompe esse cara aqui no H1, ele tá querendo dizer que ele vai querer subir. Então, esse trade na venda é de risco, tá? Porque para ele chegar nessa região em amarelo, ele vai ter que romper esse topo. Quando ele rompe esse topo, ele faz um choque de H1, mudança de característica do movimento, não é de caráter, né? Característico. E aí, quando ele chega para cá, ele vai dar o gatilho para venda, só que ele vai fazer uma volta lenta, que provavelmente em algum lugar aqui pode ter deixado um outro POI. Ou ele deixou um order block, ou ele deixou um gap, né? O FVG. Pode ser num candle assim, ó, verde. Tem que ser verde com verde bonito, né? Um verde bem expressivo aqui, ó. Ter bastante verdes aqui para mostrar, olha, eu tô querendo subir. Tá, estou querendo subir. E aqui em cima, se ele fizer o famoso engolfinho, pretinho, depois um verdinho, fica bonito também para pensar que nessa região ele vai romper aqui já estou falando no H1, né? Ele vai romper, pode voltar para cá e testar. Mas na correção lenta aqui, ó, fazer a correção lentinha, porque o que validou isso foi esse choque. Esse cara aqui valida, eu vou mudar para verde, que a tendência agora vai ser que ele subir até os níveis maiores. Essa aqui é a leitura do SMC. Essa é o que espera do SMC raiz, né? Baseado nos conceitos. Esperar. Podemos corroborar com outros instrumentos? Pode também, né? Eu gosto, tá? Embora eu não tenha mostrado aqui, mas eu ainda gosto de bater o olho na média de 9 períodos para fazer a reversão de tendência no KM, a média móvel de 20. É legal também. Ó, nesse movimento muito baixos, assim, baixistas, há duas médias interessantes ver. Quando a gente vê, por exemplo, aqui uma virada numa MA de 9 períodos, e a gente vê um candle forte rompendo, que nem está acontecendo aqui, ó, estou em H1, é um bom sinal. E se o preço continuar acima da de 20, ele tá vendo que ele está rompendo, ó. Vamos dar um zoom aqui, ó. Nesse momento, eu tenho um candle rompendo a média móvel de 9, que está acionando o famoso 9.1. Se ele supera a máxima, que já foi acionada, e o preço ficar acima
média móvel de 20, há um grande indício que vai ter a reversão da tendência para cima, tá? Esse aqui é ainda vou preparar um conteúdo sobre isso também. São as únicas médias que eu eventualmente sou apegado a elas, tá? Mas por conta de um setup que eu acredito muito que é bem assertivo e a gente para pegar início de tendência. Beleza? Esse aqui foi o Jornal do Forex dessa semana. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Também está disponível no Spotify, quem quiser só escutar. E também, quem quiser informações sobre a Xstation 5, plataforma de trade mercados internacionais para fazer suas operações e com várias vantagens, link na descrição do vídeo e também acompanhe nas minhas redes sociais, lá no Telegram. Forte abraço e boa semana.